Ó, 21. Namastê, pessoal. A Namastê. gente vai ter o workshop Ahimsa e Comunicação Não Violenta. A gente já teve, acho que foi final de julho, não foi? É. O workshop Foi. Yamas e Niyamas. Foi no final de julho, Sim. né? E a aula passada a gente Uhum. fez uma aula de yoga sobre a Ahimsa. Cássio estava, não estava, Cássio? E é emocionante, viu, minha, pessoal? Tem que assistir, né? Tá gravado lá na plataforma. Maria é do presencial, né? Às vezes eu trago um pouquinho dos dois. Eu dou uma mesclada no online e presencial, e lá no grupo eu compartilho tudo com vocês, todas as informações dos dois, do presencial e do online, tá? Então hoje a gente vai falar de arrinça e comunicação não violenta, e no final eu vou fazer um convite para vocês explicar o que que é satsanga e fazer um convite para a gente ter um segundo encontro semanal para a gente falar de yoga, ayurveda, astrologia. Eu vou falar no final, tá? Deixa eu... Show. até passei direto aqui, vocês já me conhecem, né? Então, o que que a gente vai falar hoje? A gente vai ver um pouquinho de Ahimsa, segundo Patanjali. Hoje eu consegui trazer o livro. Aquele dia eu não estava com ele aqui. Ops, estão conseguindo ver? Isso aqui é a Bíblia do Yoga, tá? Parece que é grande, mas não é, mas são versos e explica tudo sobre yoga. A gente vai falar do livro Comunicação Não Violenta. Quem já leu? Aham. É um livro que acho que todo mundo precisa ler, né? Aham. Senão Isso, mata a mulher. isso. Eu vou falar um pouquinho de Gandhi, porque Gandhi está muito ligado à rinse e à comunicação não violenta, tá? A gente vai ter uma vivência e eu vou falar do satsanga. Então, para a gente começar, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. A gente vai trazer presença. A gente vai só fazer a respiração quadrada. Se quiser colocar até a mão na barriga, abre bem o seu peito, Om mantém sua coluna bem Shanti retinha. A gente vai inspirar contando quatro, retém quatro, expira quatro e retém quatro. Om Shanti Om Shanti Om Shanti Shanti Isso, a gente vai abrindo os olhos lentamente. Continua vendo minha tela? Uhum. Então, a gente já teve o workshop que eu falei bastante sobre a rinça e hoje a gente vai ver um pouquinho mais, tá? Porque é um tema muito importante. Então, hoje a gente vai ver segundo Patanjali, tá? Que significa não violência, né? Mas vai além de não agredir fisicamente, é a ausência de dano em pensamento, palavra e ação, tá?
Está no Yama dos Yoga Sutras de Patanjali, que é esse livro que eu mostrei para vocês, tá? Lá na plataforma tem esse livro em PDF. Você conseguiu pegar, Denise? Sim. Tá, lá tem, tá? Tem uma parte de livros, lá tem. Então, é uma postura interna de escolha consciente. E a frase-chave é: onde há medo, há violência. Onde há amor, há ahimsa. Bonito, né? E agora eu quero mostrar para vocês, quando eu fiz o workshop de Yamas e Niyamas, eu passei uma playlist do meu guru que mora lá na Índia explicando todos. Eu não sei se vocês assistiram, mas eu gostaria da gente assistir novamente, é bem rapidinho. Eu mudei para o YouTube, vocês estão vendo a tela? Uhum. Sim. Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente complicado, a não ser que você use a Monday.com, uma plataforma de gestão de trabalho que permite visualizar todo o trabalho da sua equipe em uma só tela. Devemos cultivar. Tô ficando tecnológico, tô aprendendo a mexer em tudo. Então vamos lá ver o que que ele vai falar, tá? O primeiro yama que devemos cultivar no caminho do yoga é a ahimsa, ou não violência. E o fato dele aparecer em primeiro lugar nessa lista dos yamas e niyamas indica a sua importância e indica a precedência que a ahimsa deve ter em relação aos demais itens que nós veremos aqui na sequência. Em seus Yoga Sutras, o sábio Patanjali lista os 5 yamas e 5 niyamas, e daí ele explica o resultado que nós alcançamos por cultivar cada um deles. No caso de não violência, ele diz o seguinte: Ahimsa pratishtayan tatsannidhau vaira tyagaha. Na presença de uma pessoa situada em não violência, toda a animosidade é abandonada. Então, nós podemos entender que, na medida que a gente cultiva essa atitude de não violência, a gente emana uma energia de bondade, de amorosidade, que é percebida pelas outras pessoas ao nosso redor e até mesmo por animais e plantas. Nós temos exemplos de pessoas santas que estavam profundamente situadas nessa atitude e que transmitiam isso mesmo para os animais. No Ocidente, nós temos o caso de São Francisco de Assis, que era capaz de se comunicar com os pássaros, com lobos. E na Índia, nós temos o exemplo de Sri Chaitanya, que atravessou uma floresta perigosa chamada Jharikanda, e durante vários dias, mesmo sabendo que tinha muitos animais selvagens perigosos ali naquela floresta, ele cantava constantemente os nomes de Deus em sua jornada. E é dito que os animais selvagens, além de não atacarem Chaitanya, eles foram acompanhando ele, dançando ao seu lado e cantando do seu jeito, uivando, né? E cantando os nomes de Deus lado a lado com Chaitanya. Bem, então esses são exemplos de pessoas já elevadas nesse cultivo, mas como que nós podemos desenvolver essa atitude de não violência? Bem, a base para esse cultivo é justamente a percepção da divindade em toda parte. E sobre isso tem um mantra muito importante na Sri Ishopanishad, que diz assim: Yastu sarvani bhutani atmanyeva nupashyati sarva bhuteshu chatmanam tato navidyugupsate. O significado desse mantra é que quando nós percebemos que tudo que existe faz parte de uma unidade e percebemos a presença divina em toda parte, nesse momento não tem como nós invejarmos ou desejarmos mal para ninguém. Então essa é a base, é assim que nós podemos cultivar não violência, percebendo que tudo que nos cerca é sagrado. E também lembrando que esse princípio de não violência deve ser aplicado de maneira muito ampla, incluindo aí as pessoas, e também os animais, as plantas e a nós mesmos. Bonito, né? Uhum. Então, continuando aqui. Quem conhece esse senhor?
Mahatma Gandhi. Isso, ele é muito famoso lá na Índia, né? É, Uhum. eu vou colocar um outro vídeo. Hoje tem bastante videozinho, vou trazer referências para vocês. Esse é bem Bom, rapidinho, é um minutinho, tá? Falando um pouquinho dele, depois a gente vai ver mais. Vocês estão prontos para aprender em menos de um minuto? Bom, conhecimento geral vai proporcionar isso para vocês agora. E dessa vez eu vou falar sobre Mohandas Karamchand Gandhi, ou Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi foi um advogado, nacionalista, anticolonialista e especialista em ética pública indiana, que empregou a resistência não violenta para liderar a campanha bem-sucedida para a independência da Índia do Reino Unido. Então, vamos lá. Vocês sabiam pelo que realmente ele ficou famoso? O que realmente aconteceu para que ele ficasse famoso? O que mais deixou Gandhi famoso foi a Marcha do Sal, ou a Salt Satyagraha. Bom, liderado por Gandhi, com um movimento que incluía mais de 60 mil indianos, eles fizeram uma marcha pacífica e não violenta. Porém, o que chocou o mundo foi quando a polícia britânica começou a espancar os indianos que estavam fazendo aquele protesto pacífico. E, quando as pessoas espancadas perguntaram para Gandhi o que era para fazer, Gandhi disse: "Não se preocupem, uma hora ou outra eles vão cansar de nos bater. E aí vão parar." Vocês estão prontos? Deu, é bem rapidinho, né? Deu para acompanhar? uhum. Deixa eu só. Deixa eu fechar aqui. Vou voltar para cá. Tá. Então, uma frase famosa de Gandhi é: a não violência é a maior força à disposição da humanidade. E mais poderosa que a arma, mais destrutiva inventada pelo homem, tá? Depois eu vou passar, tem um documentário da Lúcia Helena Galvão falando só do Gandhi, é muito legal. Eu vou colocar lá no grupo para vocês assistirem depois, tá? Então, Gandhi viveu entre 1869 a 48, 1948. Não, tá errado isso aqui. Não tá certo. Foi o grande líder da independência da Índia, usando a não violência. Ele tirou os britânicos da Índia sem bater em ninguém, sem levantar nenhuma arma. Então, assim, a história é muito bonita, tá? Sua filosofia se baseava, então, em ahimsa, que é não violência, e satyagraha, que é a força da verdade, tá? Ele acreditava que a verdadeira força não está na violência, mas na capacidade de resistir com amor e compaixão. Gandhi não usava o termo comunicação não violenta, porque é um termo mais novo. E eu vou explicar sobre a pessoa que fez a comunicação não violenta, né, criou, se inspirou em Gandhi, tá? Então, mas sua prática diária se alinhava completamente à comunicação não violenta. Então, assim, ele observava os fatos sem julgamento, expunha seus sentimentos e necessidades com clareza, fazia pedidos coletivos, então ele fez boicotes, fez marchas e fez jejuns como forma de mudança. Então, boicotes, por exemplo, assim, quando os ingleses estavam lá na Índia, eles queriam trocar as roupas dos indianos. E aí ele fez um movimento para que mantesse a tradição das mulheres usar o sari e os homens usar o dhoti, né? Então toda foto que você vê, ele tá de dhoti, né? Então eles fizeram boicote a todos os produtos que vieram da Inglaterra, tá? A marcha, igual falou da marcha do sal, os ingleses queriam cobrar imposto pelo sal que é tirado do mar. Imagina só que loucura, né? E aí ele pegou uma multidão toda, em vez de brigar, eles só marchavam, só ficavam andando, chamando a atenção do mundo inteiro e dos ingleses, né? E ele fazia jejum, como ele era o líder, ele não podia ser assassinado, senão o escândalo ia ser maior. Então ele era preso toda hora, tanto é que quando ele construía ashrams, né? Ele falava, tem que ser perto de uma delegacia, de uma prisão, porque eu sou preso toda hora, né? E aí ele fazia o jejum e o pessoal ficava desesperado, porque ele não podia morrer. Então era a forma dele comunicar. Então ele não usava violência nenhuma, tá?
E aí tem o Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violência, que reconheceu Gandhi como uma de suas maiores inspirações, tá? Então, Gandhi trouxe o ahimsa do yoga, né? Uhum. Livrinho de 5.000 anos, tá? E da tradição indiana para a esfera social e política. Então, para ele, não violência não era passividade. Às vezes, para a gente parece que é passividade, mas não é. Mas é uma força ativa do amor, tá? Sua prática era o satyagraha, a força da verdade, resistir às injustiças sem recorrer à agressão. E Gandhi afirmava: a não violência é a arma dos fortes. E ele venceu uma guerra, tirou os ingleses. E esse é o Marshall, tá? Ele que escreveu o livrinho Comunicação Não Violenta. Cássio acabou de ler o Uhum. seu? Não, Ah, tá com a Bila, tá com a Bila. tá, tem que ler, todo mundo tem que ler, tá? E aí Fernando depois Silva. também, depois eu vou mandar essa playlist também, que mesmo que quem tem o livro tem ele falando, tem o áudio book também, tá? E vou mostrar outro videozinho para vocês, é um pouquinho maior, mas é interessante porque ele já faleceu e é uma entrevista que ele deu, tá? Uhum. Marshall Rosenberg. Pequena introdução à comunicação não violenta. Marshall Rosenberg se baseou em Gandhi, Martin Luther King e outros líderes pela paz. Reconhecido mundialmente, Rosenberg tem qualificações que o fazem ser visto como um dos líderes mais importantes na busca pela paz mundial. Ele fundou e é diretor do Center for Nonviolent Communication e é autor da Comunicação Não Violenta, uma linguagem da vida. Ministrou treinamentos e programas de paz em várias regiões assoladas pela guerra, como Irlanda do Norte, os Balcãs, África e o Sul da Ásia. Pergunta: em 40 anos, como mediador de conflitos entre grupos em guerra em todo o mundo, qual a parte mais importante do seu trabalho que traz a paz às pessoas envolvidas? Marshall: em primeiro lugar, eu nunca ouço o que as pessoas pensam. Já fui chamado de muitas coisas pelas pessoas que me ouviam. No meu livro, está escrito que eu estive num campo de refugiados na Palestina. Em meio a uma multidão, só de ouvir do meu intérprete que eu era americano, um senhor se levanta e grita: assassino! E outro diz: assassino! E mais outro grita: matador de crianças! Após uma hora, o cara que me chamou de assassino me convida para jantar em sua casa. Não ouvi o que ele pensava sobre mim. Me conectei ao que ele estava sentindo, às suas necessidades. Quando entrei naquele campo de refugiados, havia centenas de granadas de gás lacrimogênio por toda a grama. Foram usadas na noite anterior, quando houve um tumulto por ali. E na lateral de cada granada estava escrito: feito nos Estados Unidos da América. Então, o cara me chama de assassino ao ouvir que sou americano, e procuro ouvir o que ele sente. E digo: o senhor está furioso? E depois de tanto ouvir suas necessidades, digo: você precisa de uma ajuda do meu país que seja diferente da atual? Ele olha assustado para mim. Normalmente, não é assim que as pessoas lhe respondem quando ele grita com elas. Ele disse: é isso mesmo, não temos esgoto, habitação. Por que vocês estão enviando essas armas? Então eu disse: está claro porque você está tão irritado. Se você não tem esses sistemas básicos e vê todas essas armas enviadas para cá, percebo que suas necessidades são por outro tipo de ajuda. E ele disse: você sabe como é viver nessas condições durante todos esses anos? E eu disse: você gostaria que eu compreendesse o quanto é desesperador por um dia, quanto mais por muitos anos? Portanto, eu ouvi o que estava vivo naquele sujeito, e não sua ideia de eu ser um assassino. Eu não disse: eu não matei ninguém. Eu ouvi o que estava acontecendo com ele. E quando ele percebeu que eu realmente me importava com seus sentimentos e suas necessidades, ele começou a me ouvir quando eu disse: estou frustrado agora, pois vim de longe, quero ajudar. E agora estou preocupado, porque você me taxou de americano e não irá me ouvir. E ele falou: o que você quer nos dizer? E então me ouviu.
A propósito, temos uma escola naquele campo de refugiados. Uma das escolas que chamamos de Escola de Comunicação Não Violenta. E quando visito a região, sou muito bem recebido naquele campo de refugiados. Mas tive que ver o ser humano por trás dos adjetivos que ele me rotulou. Pergunta: ser rotulado não é o mesmo que ser atacado violentamente por terroristas. Há sempre justificativa para usar agressão e violência na hora de reagir a este tipo de ataque? Marshall: neste caso, eu diria não à violência ou à agressão, e sim ao uso protetor da força. Há momentos em que precisamos aplicar o uso protetor da força, mas nunca a violência e a punição. O uso protetor da força é necessário com outra pessoa quando por alguma razão ela não quer se comunicar e quando suas ações ameaçam as nossas necessidades. Por isso que temos que tomar uma medida para impedir que isso aconteça. Mas podemos fazer isso sem o uso da violência. Gene Sharp mostra que, em toda a história, pessoas se defenderam do avanço de exércitos e de exércitos violentos pelo uso protetor da força. Eu estava andando por uma rua em Paris 4 anos atrás. Era uma rua agitada. Uma mulher andava próximo a mim e, de repente, um homem veio correndo e lhe acertou no rosto. E voltou a atacá-la novamente. E não havia tempo para eu conversar com este homem. Então usei a força para impedi-lo de voltar a atacá-la. Eu não queria puni-lo. Eu não bati nele. Mas eu tinha força o bastante para impedi-lo de continuar a agressão. Portanto, sim, há momentos em que usamos a força para evitar a violência. Mas não na forma de punição para fazer as pessoas sofrerem porque você as considerou como sendo más. Pergunta: mas conversar com terroristas e governos que os acolhem também parece que não funciona. Veja todas as negociações de paz que tivemos e a violência continua. Marshall: em relação a essas negociações de paz, não acredito que elas possam evitar a violência. Elas não formam os elos que fazem as pessoas se conectarem com seus lados humanos. Consistem basicamente em argumentos voltados para se chegar a um acordo. Precisamos entender que há maneiras mais poderosas de conduzir negociações de paz do que as que usamos agora. Pergunta: como abordar essas pessoas em negociações de paz? Marshall: do mesmo jeito que eu lhe disse que fiz com as tribos na África, ou quando eu fazia uma mediação entre um grupo de israelenses e palestinos em Jerusalém. E comecei assim: vamos ver quais são as suas necessidades e que não estão sendo correspondidas. E o prefeito da vila olhou para os israelenses e perguntou educadamente: vocês não se incomodam em agir como nazistas? Uma mulher israelense se levanta e diz: eu sabia que isso ia acontecer. Isso foi muito insensível de sua parte, prefeito. Ele já estava perto da porta, prestes a deixar a reunião. Mal tivemos 2 frases e as pessoas já estavam piores do que no início. Então, meu papel era ajudar cada grupo a se conectar com a necessidade do outro. Por isso, eu disse ao prefeito, e eu sabia sobre o que ele estava se referindo. Ele se referia a uma lei que permitia que as pessoas fossem presas por 6 meses como suspeitas. E eu disse: prefeito, você precisa ser compreendido sobre o quanto sua necessidade por segurança não é atendida por essa lei? E ele respondeu: é isso que eu quero dizer. Claro que ele não disse exatamente dessa forma. Depois eu ajudei a mulher a ouvir isso. E então tivemos uma conexão diferente do que quando ela ouviu ser chamada de nazista. É isso o que eu faço nesses casos. Eu ajudo as pessoas a falarem uma língua da vida, que é mais próxima da verdade, das necessidades de todos, e se afastar dessas imagens de inimigos, que podem ser facilmente vistas como culpa, crítica e ataque. Infelizmente, as pessoas não aprendem a linguagem que eu proponho. Por isso, tenho que emprestar essa linguagem a eles quando faço mediações deste tipo. Pergunta: em relação à violência nos noticiários, qual sua opinião sobre quem descreve suas ideias como ingênuas ou utópicas? Marshall: vejo um mundo diferente em relação ao que as pessoas veem pela televisão ou nos jornais. Por exemplo, eu vejo a violência, eu trabalho em lugares violentos, mas o que eles não veem são as pessoas com quem eu trabalho.
Elas têm uma visão de mundo diferente, uma consciência diferente, e elas divulgam sua consciência rapidamente. Essas pessoas me dão a esperança de que elas não são difíceis de encontrar em cada país. Por exemplo, o padre Chris Rajendran, no Sri Lanka. Ele faz coisas incríveis por lá. Ele usa nosso treinamento para falar com os dois lados que estão em guerra. Faz trabalho de reconciliação. Ele tem um orfanato para crianças vítimas da guerra, crianças dos dois lados do conflito. Ele mostrou a essas crianças como se relacionar de maneira diferente. Enfim, em muitos países, agora eu trabalho em 35 países, eu vejo esse tipo de pessoa diariamente no meu trabalho. Portanto, vejo um mundo diferente do mundo que as pessoas veem na TV. Não sou ingênuo. Eu vejo o sofrimento. Em um campo de refugiados, pouco tempo atrás, em Serra Leoa, eu trabalhei com uma médica francesa. Quando o diretor do campo de refugiados soube que ela era médica, ele disse: "Você pode vir comigo? Tem uma criança que não está bem." Eu a acompanhei. Ela chegou na criança e na mãe e perguntei qual era o problema. Ela disse que o bebê estava morrendo de fome. Eu falei: "O quê?" Ela disse que a mãe estava morrendo de fome. Perguntei ao líder do campo de refugiados: "Por que essa mulher e essa criança estão morrendo de fome?" E ela disse que 7 pessoas morriam de fome por dia no campo. E eu vi essas coisas. Não sou ingênuo, sei o que está acontecendo. Trabalhei em Ruanda com pessoas que tiveram todos os seus familiares mortos. Sei o que pode acontecer neste mundo. Mas trabalho com pessoas em todo o mundo que me dizem que não precisa ser desse jeito. Pessoas que sobreviveram a tudo isso e nunca perderam a consciência que está ligada à nossa natureza. Não há nada que o ser humano mais gosta do que contribuir para o bem-estar do outro. Então, aqui vocês conheceram um pouquinho dele. Então, a frase dele famosa é: toda violência é a manifestação trágica de uma necessidade não atendida. Então, ele foi um psicólogo norte-americano que criou a comunicação não violência, inspirou-se em Gandhi para desenvolver um método prático de diálogo compassivo, via a linguagem como ferramenta para cultivar paz, empatia e reconexão. Então, esse é o livro, aqui está dando para ver melhor. E tem 4 passos que ele fala que a gente tem que seguir na hora que a gente está conversando, né? No começo é difícil, mas depois vai encaixando, a gente vai tomando jeito, né? Cássio já fez terapia comigo, eu coloquei muito isso para ele. E melhora, não é, Cássio? Oh, Não é fácil, não, mas melhora. Então, os 4 passos o primeiro é observar, a observação sem julgamento. Já é super difícil, porque tudo nosso, tudo que a gente olha, a gente está julgando, criticando, tá o tempo inteiro, né? sem querer. Isso. O segundo é o sentimento, como me sinto, né? O terceiro é a necessidade, o que está vivo em mim. E o quarto é um pedido claro e possível, que na maioria das vezes a gente não faz esse pedido, acha que o outro está entendendo o que que a gente quer, né? E gera aquela bola de neve, né? Então, aqui só para dar um exemplo, né, descrevendo uma situação de forma objetiva, sem julgamento ou críticas, né? Exemplo, quando você chegou depois do horário combinado, uma situação, tá? E aí tem um sentimento, né? Expressar o que você sente diante da situação. Por exemplo, eu me senti preocupada e frustrada. Terceira necessidade, né? Conectar o sentimento a uma necessidade não atendida, né? Então, porque tenho necessidade de confiança e respeito nos nossos acordos. E o quarto é o pedido. Então, fazer um pedido claro e concreto, em vez de uma exigência, tá? Você poderia me avisar se perceber que vai se atrasar? Então, assim, completamente ao contrário do que a gente faz, né? Se a pessoa está ao contrário, a gente, pô, você já atrasou de novo? É assim que a gente faz, né? A gente é reativo, né? Então, assim, é da gente segurar um pouquinho e pensar nesses 4 passos para
evitar problemas, brigas, ter uma comunicação não violenta. Estou falando que não é fácil, mas a gente pode praticar. Custava ter avisado? É. Tá? E agora eu trouxe três lados, né? Trouxe o Patanjali, porque é ele que falou de Ahimsa a primeira vez, né? E aí a gente vai ligar agora os pontos. Então, Gandhi mostrou que a não violência pode transformar sociedades, tá? Rosenberg mostrou que a não violência pode transformar nossas relações diárias. Ambos acreditavam que a violência surge da desconexão com nossas necessidades humanas. E tem hora que a gente nem sabe qual que é a nossa necessidade e a gente briga com o outro, não é? Então, praticar a rinça e comunicação não violenta é viver a não violência não apenas como ideal, mas como prática diária de escuta, fala e ação, tá? Então, voltando àquele exemplo, né? Alguém chega atrasado em um compromisso, né? Então, uma reação comum de violência seria você é sempre responsável, nunca chega na hora, que seria o que a maioria das pessoas iriam falar, né? E como Gandhi responderia isso, né? É, ele ia escolher palavras que não firam, por exemplo, sentir preocupação quando você não chegou no horário. E como que Rosenberg falaria? Quando você chegou 30 minutos depois do combinado, eu me senti frustrada porque preciso de colaboração para que possamos aproveitar o tempo juntos. Você poderia me avisar antes quando isso acontecer? Então, essa é a prática viva do Ahimsa e da comunicação não violenta, juntando os dois. Então, voltando aqui de novo, Gandhi foi a transformação social e política e Rosenberg, transformação relacional e pessoal, tá? Agora a gente vai fazer uma atividade. Preciso que todo mundo ligue os sons. Tira o microfone do mute. Todo mundo vai ter que falar, tá? Sem ficar tímido. Eu vou Ah, dar de meu tá 2 a 3 minutinhos para cada um e vocês vão falar de uma situação que te incomodou recentemente. Me conta um caso, por exemplo, estava no trânsito, aconteceu blá, 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 blá. E a tarefa das outras 3 pessoas é só escutar. A gente não vai interromper, a gente não vai julgar e a gente não vai querer dar solução, a gente só vai estar presente. Difícil, né? Então a gente vai começar bom. com a Maria. Comigo? Isso, para o pessoal te conhecer. Primeira vez que você está aqui. Conta qualquer coisa. Ah, eu fui no aeroporto, aconteceu isso, eu estava no trânsito, qualquer coisa. E nós três vamos só escutar, sem julgar, hein? Nosso exercício é não julgar. Vamos lá, Maria. Deixa eu lembrar. Ah, teve uma situação há algum tempo que foi na minha família que a gente arranjou uma cuidadora lá para minha mãe. E aí teve um problema entre essa cuidadora e a minha irmã, que mora com a minha mãe. As duas não se deram desde o início. E E acabou que elas começaram mesmo numa briga feia mesmo, as duas. E, e eu já conheço, né, a comunicação não violenta e já, e assim, tô longe de chegar próximo aí do Marshall, mas eu tentei pelo menos colocar uma ordem lá naquilo, dentro dessa questão aí da necessidade de ouvir a necessidade, né, de cada uma. E conversei separadamente com as duas, porque eu vi que não tinha condição de conversar com as duas juntas. E aí coloquei
ela deixei a senhora falar, né, de tudo o que aconteceu, e aí eu falei que eu entendi essa necessidade, né, dela, porque ela falou que a minha irmã não estava, segundo a necessidade dela, era que a minha irmã, ela não estava sentindo tranquila ali para trabalhar. Minha irmã não estava deixando, ela já chegava lá e ficava nervosa. Então, ela já não sabia como agir ali dentro. Então, eu entendi essa parte viva, né, dela, da necessidade que ela tinha de ter uma segurança, uma tranquilidade para ela trabalhar. E, e aí eu conversei com minha irmã também nesse mesmo nível, né? E eu coloquei para essa senhora que ela, se ela não conseguia, né, conviver ali e não estava sentindo bem, que era para ela sentir, ver dentro dela se ela ia dar conta de conseguir trabalhar junto com a minha irmã, porque ela já tinha tomado uma antipatia, ela não estava dando conta mais de ir. Então era preferível até ela não ir mais naquele para lá, né, trabalhar. E ela tentou ir, conversei com minha irmã falou que ia sentir também, né, ia melhorar lá na relação. E ela tentou, assim, segundo a minha irmã, ela não deu conta também. E aí, na hora que a mulher chegava, ela saía. E não adiantou, que não resolveu. Então, eu não consegui passar, não consegui resolver a questão. Mas eu tentei fazer essa colocação aí para elas, né? E, e no final das contas, a senhora acabou saindo de lá, que ela não conseguiu permanecer lá em casa, na casa da minha mãe, né? Tá. Denise, como que foi escutar a Maria sem julgar, sem ter soluções na sua cabeça? Como que sua mente ficou? Minha mente ficou pensando assim, ouvindo, né, toda uma história, tentando me colocar nos dois lados, tanto da cuidadora quanto da irmã, né? É, talvez realmente tenha sido o melhor, acho que foi uma coisa positiva no sentido de que você terminou um contrato com uma pessoa que não estava se sentindo bem do jeito que estava, e a família também, não, a pessoa lá, no caso a irmã dela, não estava gostando da outra pessoa. Então, eu acho que a Maria tentou intervir da melhor maneira possível, ouviu ambas as partes, eu ouvi também, e acho que isso foi muito bem resolvido. E talvez tenha sido realmente a melhor situação. Não era aquela pessoa, não era aquele momento, não era aquela casa. E eu acho que a Maria agiu super corretamente. Viu como que a gente não consegue ser neutra? Você já estava tentando resolver também, não é? Inconscientemente. Eu falei, não julga, tenta resolver, só escuta, né? E Cássio, você conseguiu estar presente em tudo que ela estava falando, prestar atenção, ou sua mente ficou contando historinha para vocês, tentando trazer solução? Como que foi? Pois é. Eu, para não entrar no mérito da questão, sabe, às vezes eu dava uma devagada, porque eu falei assim, nossa, primeiro, eu estava querendo escutar a conversa para saber quem estava certo, quem estava errado. Qual tipo de discussão que elas estavam tendo, em que nível, né?
Aí eu já falei, putz, grilo, isso não vai sair, então eu vou ficar preocupado com isso, não. Eu vou esperar ver o desfecho, sabe? Mas, assim, na hora que a Ana falou a respeito dela intervir, né, usando a comunicação não violenta, aí eu estava também esperando para ver, assim, que tipo de ação, reação, mas o desfecho foi a senhora sair da casa, a mãe ficar desassistida, que quem levou ferro foi a mãe, que ela que precisava da cuidadora. Então, mas é difícil. Tá julgando também, né? Pois é, sem querer você Viu julga, como que é da natureza do ser humano, a gente não consegue, né? sem querer. Pois é, eu já estava preocupado com a mãe, não com as duas. Aham. E agora, Maria. Então, assim, quando a gente está conversando com uma pessoa, Ai, é natural, e até os brasileiros fazem muito isso, tipo assim, você está contando um negócio, a gente vai intrometendo, a gente vai parando a pessoa, né, dando a nossa opinião, dando. Como que foi para você contar um caso sem ninguém falar nada? Tipo assim. Foi bom demais, né, a gente concluir, mas eu já comecei a ficar preocupada. Chegou no finalzinho, eu já estava preocupada com o tempo, assim, falei, nossa, eu estou falando demais e acabei que comecei a me enrolar também. Mas vocês já observaram assim, quando a gente está conversando com um amigo, com um namorado, esposa e tal, vai fazendo tanta pergunta que você vai para uma outra conversa e tal, porque nossa mente é maluquinha, gente. Na Índia chama a mente de monkey, macaco, que ele fica de galho em galho o tempo inteiro. Então é difícil. Ela estava contando um negócio aqui, a gente está prestando atenção, mas a nossa mente leva a gente para outros lugares, a gente julga, a gente quer dar solução para ela, né? Acontece várias coisas. Então, é isso que a gente aprende muito no yoga também. Estar presente e controlar a nossa mente, que não é fácil, né? né, não, Isso. Então, o Ahimsa, no diálogo interno, traz para gente como nós falamos mentalmente, né? Trazer, até com a gente mesmo, a gente julga a gente o tempo inteiro, né? A gente fala, não, você é burro, você não fez isso, blá, blá, né? Acontece com a gente. Então, trazer autoaceitação e autocompaixão, tá? A rinça nos relacionamentos é escolher palavras que nutrem. Quem tá no relacionamento onde todo mundo já esteve, né, sabe que às vezes por causa de uma palavra a gente arruma uma confusão, não é? Então a gente tem que saber escolher mesmo as palavras, pensar bem antes, né? Então fazer pausa consciente antes de responder, não ser reativo, né? Eu estudando comunicação não violenta e a rinça, eu era muito impulsiva. Até assim com mensagem, e às vezes eu queria ser prontativa, mas às vezes era agressivo. Então, às vezes eu recebo uma mensagem, leio e falo assim, daqui 2 horas eu respondo. E aí você como que você muda, sabe? Então, você trazer algumas técnicas para o seu dia a dia, tá? E a comunicação não violenta em conflitos é substituir julgamentos por observações, né? Porque cada um tem uma vivência, cada um vai ver. Por exemplo, a Maria contou uma história, eu entendi de um jeito, o Cássio de outro, a Denise de outro, porque é a vivência que a gente tem. Cada um julgou um lado da parte da história, né? E cada um querendo trazer a solução. É assim, é normal, né? Então, transformar, né? Você nunca me ouve, por exemplo, né? E trazer assim, ontem, quando eu estava falando e você olhou para o celular, me senti ignorada, pois precisava de atenção. Você pode me ouvir agora? Então, assim, trazer numa frase, né, aqueles 4 passos. É difícil, né, você conversar com a pessoa e pensar, mas vamos praticando isso, que aos poucos a gente consegue, tá? Então, assim, uma prática diária. Então, uma pausa consciente por dia antes de se responder a alguém, né? Na hora que o chefe fala alguma coisa, respira fundo. Na hora que a gente recebe aquele WhatsApp, ou o marido, a esposa, né? E transformar uma frase por dia em comunicação não violenta.
Então, assim, tenta observar qual é a palavra, a frase que você mais usa por dia, que tem ali julgamento, tem crítica, como que pode ser com aqueles 4 passos, né? E também praticar um mantra ou um shanti shanti. Shanti significa paz, né? Então é isso que a gente está procurando, tá? E aí eu quero explicar para vocês, já ouviram falar do termo satsanga em sânscrito? Então a gente vai aprender mais uma palavrinha, né? Deixa eu passar aqui. Então, satsanga é um termo que pode ser traduzido literalmente como companhia da verdade, porque sat significa verdade, ser supremo, realidade eterna, e sanga é companhia, associação. No sentido espiritual, significa estar em contato com pessoas, ensinamentos e ambientes que elevam a consciência. Pode acontecer de várias formas, tá? O encontro com um mestre, um professor espiritual para ouvir os ensinamentos, leitura e reflexão sobre textos sagrados ou inspiradores, diálogo profundo entre buscadores espirituais, ou pode ser prática coletiva, como meditação, cânticos, que são os kirtans, mantras ou estudo das escrituras. E a ideia é simples: assim como estar na companhia de pessoas negativas pode nos puxar para baixo, estar junto de quem busca a verdade e a vida ética nos impulsiona a crescer. Então, na tradição do Yoga e do Vedanta, acredita-se que o satsanga purifica a mente, dissolve dúvidas e aproxima do autoconhecimento. E há um provérbio indiano que diz: um momento de satsanga pode salvar uma vida inteira de ignorância. Deu para entender um pouquinho o que é satsanga? A gente faz Uhum. satsanga quando a gente está Nós aqui, estamos em um satsanga, né? sim, quando a gente está na aula de yoga. E eu quero fazer uma proposta para vocês. Tenho sentido necessidade, meus alunos, porque aqui é yoga terapia, né? E os alunos ficam assim: tem que ter uma terapia em grupo, tem que ter uma terapia em grupo. Acho que a Maria já até viu o José falando aqui na sala, né? E às vezes, pelo online, eu estou conseguindo me comunicar mais com vocês, mas quando a gente está numa aula de yoga, é rápido, né? Tem aluno chegando depois, às vezes a gente não tem esse tempo. E a gente ter tempo para estudar junto, para fazer outras coisas, né? Então eu pensei assim, da gente fazer um teste de toda sexta-feira ao meio-dia, mas a gente pode trocar esse dia, esse horário. Vai ser um segundo encontro online que a gente vai ter, tá? E o que que a gente vai fazer? Seria de 30 a 45 minutinhos. Eu pensei no horário de almoço, que aí acho que eu ia conseguir atender mais pessoas, que tem gente que está trabalhando, pode parar uns 30 minutinhos, pode fazer. E eu tenho aluno que mora na Europa também, que está com 4, 5 horas a mais, que não consegue assistir a aula aqui, por exemplo, né? Mas eu vou fazer uma votação lá no grupo, que dia e que horário, tá? E aí, o que que a gente iria trabalhar? Escrita terapêutica. Eu tenho esse livro aqui, acho que a Maria até conhece, que a Fabíola foi uma das que escreveram. Isso aqui juntaram um monte de psicólogas e fizeram tópicos, e aí tem o exercício de escrita terapêutica. Então, uma semana a gente faria alguma coisa de escrita terapêutica. Na outra semana a gente ia trabalhar um livro. E acho que para começar teria que ser comunicação não violenta, porque a gente já vem trabalhando, né? E aí eu pensei de um encontro, um capítulo por mês, para não ficar pesado para ninguém. Mesmo quem não tiver o livro, tem forma de escutar o áudio, cada capítulo dá 30 minutos, 40 minutos, tá? Lá na plataforma também eu acho que tem esse livro em PDF, eu vou confirmar, tá? E aí trazer também terapia em grupo, ou a gente pode juntar uma sexta e só fazer mantra, conversar, e a gente vai seguindo. Vocês gostam dessa proposta? Querem? Abre o áudio aí para conversar comigo. O que que acha de sexta-feira? Eu Aí eu topo. adorei. Só meu problema é só o horário, mas eu gostei muito. Mas eu me organizo para a gente poder estar junto.
Eu pensei uma coisa bem rapidinha, assim, 30, 45 minutos, aí dou alguma coisa de reflexão e cada um vai trabalhando com seu caderninho. A gente vai precisar de um caderno, porque a gente vai escrever muito, né? Maria consegue participar? Maria é cheia de viagens. Eu consigo, mas agora eu já estou assim, já Você vou está ficar fora viajando, um né? tempo. Então, mas eu acho a proposta maravilhosa, Kelma. É só um começo, vocês vão me dando feedback e a gente vai modelando o que que vocês estão precisando, o que que precisa trazer. Tudo isso que você colocou aí vai ser de grande ajuda, né? Seja só para trocar ideias ou para estudar os capítulos desse livro aí, porque esse livro, quanto mais a gente lê ele, melhor, né? Porque ele traz muita coisa, muita coisa. O livro é pura sabedoria o tempo inteiro. Então, primeiro a gente tem que conhecer a gente, né? A gente mesmo. Porque sem a gente saber das nossas necessidades, dos nossos sentimentos, a gente não vai saber do outro, né? Então, e o satsang é para isso, né? Para o nosso autoconhecimento. Eu acho que muito bem escolhido esse livro aí. Tá, Cássio, Topo, tô dentro. tem que ler, hein? Sim, Ou se não sim, sim. escutar. E trazer, eu Não, acho que vocês já perceberam que tudo eu falo, gente, escrita terapêutica. Para mim, assim, eu sou terapeuta, eu tenho terapeuta e eu escrevo, porque eu acho que, assim, é transformador. A gente tem que escrever. Que é impressionante, assim, a gente mesmo responde o que que a gente está precisando. E, de novo, se a gente ficar lá na nossa mente, que é um macaquinho, a gente não vai sair, né, com conclusões. A gente tem que organizar as ideias. Então, obrigado por estarem aqui hoje. A gente vai começar, então, sexta-feira, meio-dia, o nosso primeiro encontro. E aí a gente vai começar, então, com o livro Comunicação Não Violenta. E aí a gente. Oi? Alguém falou alguma coisa? Kelma, Oi, nessa sexta-feira eu já não posso, tranquilo. tá bom? E aí, então, a gente vai ler primeiro o prefácio, tá? E eu vou colocar até lá no grupo também a parte escrita e tem a parte de áudio também, tá? Então, a gente vai ser só um começo, tá? E quem não conseguir, tá tudo bem. Denise também, dia de terça-feira, tem dia que não vai conseguir, aí você tenta pelo menos aparecer na sexta-feira, tá? Fica tudo gravado lá na plataforma, tem muito material bom lá, tá? Então é isso, a gente vai experimentando. Vejo vocês então sexta-feira, meio-dia. Nós vamos almoçar em satsanga. Alguém tem alguma Gratidão, dúvida? namastê, tranquilo. Então tá, gente. Obrigada, namastê e até sexta então, tá? Obrigado, gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite.